capítulo de número 1. Hoje nós vamos ler a partir do verso de número 20. Hoje nós vamos estar encerrando, de certa forma, nos últimos dias da criação do Senhor, que nós temos acompanhado nessas últimas mensagens. Os irmãos vão lembrar que toda a criação é dividida em duas fases principais, que visam resolver o problema que o próprio escritor nos narra no verso 2, quando Deus criou os céus e a terra, e a Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Então, na primeira fase do primeiro dia até o terceiro dia da criação, Deus ele traz forma a essa terra que estava sem forma. Nos 3 últimos dias, do 4 até o 6, Deus preenche essa terra que estava vazia, né? Então, inclusive, existe um paralelo muito interessante que o próprio Deus, ele arquiteta na criação, né? Os irmãos imaginem, por exemplo, que essas duas fases fossem como duas colunas, tá? Então, aqui está a primeira coluna, a primeira fase, tem o primeiro dia da criação, o segundo e o terceiro. Então, nós temos uma segunda coluna com o quarto, quinto e o sexto dia da criação. Agora, repare os irmãos, como é que Deus, ele organiza de uma forma muito harmônica, muito interessante, né? No primeiro dia, nessa primeira coluna, Deus ele cria a luz. No quarto dia, correspondente ao primeiro, Deus cria os luminares, que é o sol, a lua e as estrelas. No segundo dia, Deus ele cria os céus e os mares, né? Ele faz a divisão das águas. No quinto dia, Deus preenche os céus com as aves e Deus preenche os mares com os animais aquáticos. No terceiro dia, Deus ele cria a terra, ele forma a terra seca, e no sexto dia Deus preenche a terra com os animais terrenos. Então percebe que existe uma harmonia na mente de Deus, né? Deus ele não criou tudo aleatoriamente, pelo contrário, ele arquiteta com sabedoria, com planejamento, de uma forma que é muito bela, né? Então o nosso Deus ele é um Deus sábio, um Deus extraordinário, tá? Hoje nós vamos concluir então com a leitura do quinto dia e com a primeira parte do sexto dia, que vai do verso 20 em diante. Vamos ler. Gênesis capítulo 1, verso 20. Começa assim. E disse Deus: produzam as águas abundantemente criaturas viventes que se movem, e aves que possam voar acima da terra no vasto firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente, segundo a sua espécie, e toda ave alada, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. Verso 23. E houve a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra criaturas viventes, segundo as suas espécies, gados, seres rastejantes, animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E aqui nós concluímos a leitura até esse momento. Deus abençoe então a leitura da sua palavra. Irmãos, temos diante de nós hoje a criação do reino animal. Deus está criando aqui o reino animal. E Moisés resumiu aqui a criação como sendo os animais aquáticos, as aves que voam nos céus, e também os animais terrenos, né? Que Moisés classifica aí como sendo animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens. Enfim, nós estamos diante da criação do reino animal, de como Deus criou os animais. O sexto dia da criação, nós paramos aí no verso 25, mas o texto continua, onde Deus também vai fazer a criação do homem. Mas isso nós vamos ver a partir da próxima doutrina. Deixa eu só trocar aqui o microfone. Hoje nós vamos falar então sobre a criação do reino animal. E os irmãos vão lembrar que na medida que a gente avança no relato da criação, nós vamos exaltando algumas verdades bíblicas que são essenciais na maneira como nós interpretamos a criação de Deus, tá? Então, algumas verdades nós destacamos, e hoje nós vamos destacar a nossa última verdade. A primeira verdade que nós destacamos é que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. A palavra de Deus ela é suprema. Deus criou ex nihilo pelo poder da sua palavra. A segunda verdade que a gente destacou é que Deus é quem dirige a sua criação. Então, o mundo não é fruto do acaso. Não é um acidente
acidente cósmico. Nós não estamos aqui sem propósito, pelo contrário. Gênesis mostra que Deus dirige a criação, dando um propósito a tudo que Ele criou. A terceira grande verdade que nós vimos na última semana é que Gênesis nos narra uma guerra de cosmovisões. O que significa isso? Que Deus nos deu o relato da criação para corrigir visões mundanas sobre a origem de tudo, tá? Então nós vimos semana passada que os pagãos tinham uma visão errada sobre o sol, a lua e as estrelas. Então Gênesis corrige essa visão, dizendo que eles nada mais são do que criaturas de Deus, tá? Então Deus se preocupa com a forma como nós pensamos sobre a criação, tá? Deus se importa com isso. E o relato de Gênesis é a prova de que Deus não quer que o mundo fique perdido. De onde é que o homem veio? Qual é a pergunta, as perguntas principais, né, que a sociedade levanta, que os filósofos levantam? De onde o homem veio? Como é que o mundo foi criado? Como é que ele se formou? São perguntas relevantes, são perguntas importantes, e por isso são perguntas que Deus responde. Então a criação, ela é narrada na Bíblia para nos corrigir visões erradas que as pessoas têm sobre o início de tudo, tá? Então não é errado, irmãos, ir para Gênesis, principalmente jovens estudantes, se apegar com a narração de Gênesis para responder teorias absurdas sobre a criação, tá? Então tem uma turma que diz o seguinte: olha, quando você vai estudar sobre evolução, você não deveria tentar ir para as escrituras para poder crer no que a Bíblia diz, no que um livro antigo diz. Não, vamos para ver o que a ciência fala sobre a origem de tudo. Isso é um pressuposto do secularismo, não é um pressuposto nosso. O nosso pressuposto é: Deus nos revelou na sua palavra como é que Ele criou todas as coisas. Então, baseado na palavra de Deus, naquilo que Ele revelou a nós, nós respondemos as dúvidas, as perguntas, os questionamentos e corrigimos a visão errada do mundo, tá? Moisés fez isso, por que nós não podemos fazer? Pelo contrário, o relato da criação é dado para nós corrigirmos as visões erradas que o mundo levanta sobre a origem de tudo. E nós estamos então diante da nossa última verdade do livro de Gênesis, que eu quero destacar para os irmãos, tá? Qual é a nossa última grande verdade? A última grande verdade que eu desejo destacar da criação é que a Bíblia apresenta Deus como sendo o supremo regente do universo. Ou seja, a criação revela Deus como sendo o rei, o senhor sobre tudo que existe, tá? Então, todo o relato de Gênesis dá a entender uma coisa: o Deus da Bíblia, Ele é o rei do universo, Ele é o soberano do universo. A criação está submetida à vontade dEle, a criação está debaixo de sua autoridade. Isso se destaca em todo o relato da criação, mas brilha de uma forma interessante no quinto dia e no sexto dia, que nós vamos detalhar daqui a pouco. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos fugir da maneira como Moisés quer que nós encaramos quem é o nosso Deus. Naquela época, por exemplo, você pode perceber que o relato da criação sempre fala o seguinte, né? E disse Deus, e aconteceu. Por que isso acontece? Porque naquela época, a maneira como os reis governavam era pelo que eles falavam. Aquilo que eles diziam era a maneira como eles governavam. A palavra de um rei era lei, era decreto. E as nações pagãs ao redor de Israel tinham reis. E esses reis decretavam. E esses reis falavam. Mas a nação de Israel pensava que não tinha rei. Moisés deixa claro que nós também temos um rei. Mas o nosso rei, ele é o rei do universo. Ele não é só o rei de Israel. Ele é o rei de todo o cosmos, de toda a criação. Ele é o rei do universo. Então as nações pagãs têm os seus reis que falam, decretam, que se colocam pela sua palavra, mas nós também temos um rei. E o nosso rei também tem a sua palavra. E a sua palavra, ela é suprema, porque ele manda é no universo. Ele ordena é a criação. Ele governa é todo o cosmos. E nós precisamos entender que o relato da criação tende a nos empurrar para nosso Deus como sendo o rei do universo, como sendo o Senhor da criação. Para os irmãos terem um exemplo, vamos para o Salmo de número 33 e veja como é que os judeus interpretavam a criação de Gênesis capítulo 1. Salmo de número 33, vamos fazer a leitura, pedir para alguém fazer a leitura em voz alta, do versículo 6 até o 9. Os céus, por sua palavra, se fizeram,
e pelos sopros de sua boca o exército deles. Ele ajunta então as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema ao Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Viu como ele interpretou Gênesis 1? Onde é que ele leu que é Deus quem junta todas as águas? Em Gênesis capítulo 1. Onde é que ele leu que Deus fala e tudo se faz? Em Gênesis capítulo 1. Então como é que ele interpreta Gênesis capítulo 1? Ele interpreta dizendo, o nosso Deus, ele é um rei soberano. Por isso, todos os habitantes da terra deveriam temê-lo, porque ele fala e acontece. Então, o objetivo de Moisés é, o nosso Deus é rei, e por ele ser um rei supremo, o rei da criação, não temam os reinos e as nações, não temam os pagãos, não temam os reis que vão se levantar contra vocês, porque o nosso rei é supremo, o nosso rei é maior, ele criou os céus e a terra, e é assim que ele continua. Agora a Paula, se ela puder continuar, versículo 10 até o 12, pode continuar, Paula. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. Olha como é que ele conclui. Esse rei supremo que criou céus e terra, ele frustra o plano das nações. Mas o melhor é o versículo 12, né? Bem-aventurada é a nação cujo esse Deus é o Senhor. O que ele quer dizer é, o nosso Deus não é qualquer Deus, não é o Deus das nações. O nosso Deus é o rei do universo. Bendita é a igreja cujo Deus é o rei do universo. O Senhor que nós louvamos, as crianças que nós cantamos no domingo, que nós adoramos no domingo, esse Deus, irmãos, ele é o rei do universo, ele é o criador dos céus e da terra. E Gênesis 1 tenta passar essa ideia, mas isso brilha, como eu falei, no relato do 5º dia e do 6º dia. Volto para Gênesis capítulo 1, e aí eu vou para a nossa exposição dessa noite, que é uma exposição muito simples. Meu objetivo é muito simples, eu só tenho 2 pontos, tá? Primeiro, nós vamos ver então como é que esse rei criador, ele é rei sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu. E segundo, vamos ver como é que esse Deus criador, ele é rei sobre os animais da terra. E aí eu quero concluir então, trazendo algumas aplicações para nós, tá? O objetivo de Gênesis é esse, irmãos, é mostrar que Deus, ele é o rei sobre o reino vegetal, sobre o reino animal. E mesmo quando os homens desobedecem, lá na frente em Gênesis, ele continua sendo rei sobre o reino dos homens, sobre o governo dos homens. O que importa é que ele é rei. Eu poderia ter destacado isso lá na primeira pregação. Por que eu destaco isso só agora? Porque nesse relato, principalmente do 5º dia, Moisés tenta trazer uma implicação de que ele não é apenas rei, mas isso significa que a natureza, os animais, se submetem a ele como rei. Os animais se submetem a Deus como sendo soberano. Então a obediência dos animais nos faz pensar sobre a nossa própria obediência, não é? Mas isso a gente vai pensar melhor daqui a pouco, tá? Então vamos para o primeiro ponto, mostrar então como é que esse rei, ele reina sobre os animais marinhos e também, claro, né, sobre as aves do céu. Aí no verso de número 20, nós vamos ver como é que esse rei, ele decreta a criação dos animais marinhos e das aves. Olha aí, verso de número 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, criaturas viventes que se movem e aves que possam voar acima da terra no vasto firmamento do céu. Os irmãos percebem que a criação dos animais é resultado de um decreto de Deus, é resultado do rei falando, é o rei que está mandando, ele está pedindo, ele está ordenando, na verdade, que os animais passam a existir. Agora é interessante ver que esses animais, eles surgem das águas, não é isso? Ele fala, produzam as águas abundantemente, ou seja, Deus está ordenando que as águas produzam de uma forma enorme, de um número expansivo, não só um tipo de espécie, mas vários tipos de espécie ao mesmo tempo, tanto das criaturas viventes que se movem, ele fala aqui das criaturas que se movem na água, né? Esse termo que Moisés utiliza aqui, ele é muito grande. Ele basicamente está dizendo o seguinte, olha, as criaturas que se movem na água são criadas por Deus. Qualquer coisa que se move, tá? Aí você pode aplicar aí golfinho, peixe,
camarão, qualquer bicho que se move na água, que passa pela água, Deus está ordenando a criação dele aqui. Da mesma forma, Deus também está ordenando que das águas, as aves pudessem também ser formadas, tá? Então Deus, ele decreta e aquilo acontece. Lembrando, isso não vem das águas, tá? É produzido nas águas, pelo poder criador da palavra, pelo poder criador de Deus. Isso é importante. Não é que a água foi lá e gerou os animais. Isso só foi possível porque Deus está usando a sua palavra criadora. Ele está utilizando a água para formar, para criar, para gerar esses animais. No fim, não é a água que gera, é a palavra de Deus que gera. Isso é muito importante. Agora nós vamos para o verso 21, onde Deus, ele cumpre o decreto e Deus submete os animais. E aqui é que é interessante. Olha como é que está bem no começo do versículo 21. E Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente, segundo a sua espécie. Existem uns termos aqui que Moisés utiliza que é interessante. O primeiro aí que vocês veem é Deus criou. A palavra criou aí é a mesma palavra bara, lá do Gênesis capítulo 1, que diz que Deus criou ex nihilo, né, do nada. Aí diz que Deus criou. Só que aí entra um termo difícil de interpretar. Na minha versão, fala que Deus criou as grandes baleias. É assim que está na versão dos irmãos? Animais marinhos? Monstros marinhos? Olha o negócio aí. Como é que é, irmão Milton? Criatura marinha. Por que tem tantas versões diferentes? O que significa isso? São baleias? São monstros marinhos? São criaturas marinhas? Aí é que está a grande questão. E aí é que está a razão de eu trazer o tema dessa última verdade para esse versículo, tá? A palavra que Moisés utiliza aqui, a grande verdade é que nós não sabemos o que é. Nós não temos um conhecimento apurado do que ele quer dizer, que tipo de animal é esse, que ele está dando ênfase, tá? Literalmente, a palavra hebraica é como se ele estivesse falando o seguinte, olha, os grandes taninim, que de acha é taninim, né? Taninim, aí é difícil de explicar o que seria, porque esse era um termo que era mais usado pelos pagãos do que na Bíblia. Esse aqui é um termo que era usado na mitologia dos pagãos para dar a entender tipo de monstros marinhos que os homens não conseguiam dominar, tá? Então, olha que curiosidade interessante. A Bíblia vai citar alguns monstros marinhos, também usando esse termo. Nós temos, por exemplo, né, o Leviatã, lá em Jó capítulo 41. A Leviatã é um tipo de animal que nós não sabemos que tipo de animal é. Era um animal marinho. Existem alguns cientistas, estudiosos, que tentam dizer que talvez seja um tipo de dinossauro, algum tipo de animal extinto. Nós não sabemos o que é. Mas nós sabemos que esse termo, ele é um termo que era mais utilizado na mitologia pagã. Inclusive, e aqui que é interessante, os povos que mais utilizavam esses termos na época de Moisés, sabe quem eram? Eram os cananeus, aonde estava a terra prometida. Os povos que o povo de Israel iria enfrentar, os cananeus, eles utilizavam esse termo, Tananim, para falar sobre monstros marinhos que se revoltavam contra o Deus que eles adoravam, que era Baal. Baal era o Deus dos cananeus, o Deus da fertilidade. Só que, por outro lado, eles diziam que existia um tipo de bicho, um tipo de animal marinho, um tipo de dragão, um tipo de monstro que se rebelava contra Baal, que lutava contra Baal, que era contra Baal e que eles tinham medo de enfrentar, que era o Tananim. Interessante isso? Que tipo de bicho é esse? A gente não sabe. Mas os povos não viam como um animal muito dócil. Pelo contrário, eles viam como animais que se colocavam contra o Deus que eles adoravam. O que Moisés está fazendo aqui, usando esse termo? Sabe o que Moisés está fazendo? É dizendo que esse monstro marinho, que Baal luta contra ele, nada mais é do que uma criatura criada pelo nosso Deus. Pelo nosso Deus. Em outras palavras, enquanto esse monstro não pode ser controlado pelos deuses pagãos, ele é submetido ao nosso Deus. Ele está debaixo do poder do nosso Deus. O nosso Deus controla ele, é soberano sobre ele, está acima dele. Quer um exemplo? Vamos abrir agora os Salmos novamente e já a gente volta. Isso é corroborar toda a história também, né? Porque os grandes navegadores europeus, eles relatavam a história do Leviatã.
que assustava as embarcações que eles faziam. Exatamente. Salmos de número 74. A ideia, irmãos, é que essas mitologias, não é? Existe um fundo de verdade, né? Claro, eles narram sim a presença de animais que eles não sabem o que são, o que é, o tamanho desses animais. Eles sabem que é um animal perigoso, é um animal grande. A Jó capítulo 41 dá um relato tão detalhado, né? Que é difícil a gente entender que tipo de bicho é esse. Por isso que alguns acham que é um tipo de animal que está extinto, ou então que está lá embaixo e a gente ainda não tem informações sobre ele, não é? Salmo 74, alguém pode fazer a leitura do verso 12 ao 14. Ora, Deus, meu bem, é Deus da intimidade. Ele é quem opera efeitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, viste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu despedaçaste a cabeça dos crocodilos. Deste por alimento, mas alimentará as animais do deserto. Olha isso, ele começa falando o quê? Deus, tu és o nosso rei. Ele é o nosso rei. E como nosso rei, como Deus poderoso que ele é, que divide o mar pela força, ele controla, ele quebra, ele submete debaixo do seu poder os monstros marinhos, os animais marinhos. Então quando Moisés cita, dizendo lá, dá um destaque, né? E Deus também criou esses grandes animais selvagens. O que Moisés está deixando claro ali para nós é que esses animais estão submetidos ao poder de Deus. Se são baleias, realmente nós não sabemos. Se são tubarões, nós não sabemos. Mas uma coisa que importa para nós é: eles estão debaixo do poder de Deus. Eles obedecem à voz de Deus. São criaturas de Deus. Você acha que Baal vai vencer o Deus de Israel? Baal não consegue vencer nem a criatura de Deus, nem um bicho de estimação que ele coloca no mar. Imagine vencer o Deus de Israel. Essa é a ideia. Esse animal que nós não sabemos, nós sabemos de uma coisa: eles se submetem a Deus. Isso mostra para nós, irmãos, que até os bichos que nós temos medo, seja do cururu ao leão, ao tigre ou aos animais, independente, até esses animais que colocam medo no homem, que aterrorizam o homem, ou que o homem não consegue controlar, estão debaixo do poder de Deus. Nosso Deus não somos nós. Não importa aquilo que coloca medo em nós, aquilo que atemoriza o nosso coração, está debaixo do governo daquele que é o rei do universo. Essa é a ideia. Esses animais então estão debaixo do poder de Deus, tanto os animais marinhos, como também ele vai dizer as aves que Deus criou. No versículo 22, nós vamos ver então que o rei que ordena a criação dos animais, o rei que submete os animais, ele também é um rei que abençoa os animais. Verso de número 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. Essa bênção que Deus dá aqui é a bênção da multiplicação, dando a eles a capacidade de se reproduzirem, tá? Não é duas coisas diferentes não, né? Não é que Deus abençoa os animais e aí os animais se reproduzem como se fossem duas coisas diferentes. É a mesma coisa. A bênção de Deus é que dá a eles a capacidade de se reproduzirem. Em outras palavras, Deus não vai precisar mais criar do nada. Deus não vai mais dizer para que eles nasçam. Deus deu a eles, capacitou os animais para que eles se reproduzissem. Tá certo? Então nós fechamos esse primeiro ponto. Ele termina, né, verso 23. Houve a tarde e amanhã, o quinto dia. Agora nós vamos para o nosso segundo ponto da noite. O Deus que reina sobre os animais marinhos, também, claro, reina sobre os animais terrestres. Olha aí, verso de número 24. A mesma coisa. Deus é o rei que cria os animais mediante o seu decreto. Olha aí, verso de número 24. E disse Deus, aqui já é o sexto dia: produza a terra criaturas viventes segundo as suas espécies, gado, seres rastejantes e animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. Mais uma vez, agora, Deus não está produzindo da água, Deus está produzindo da terra. Geralmente quando a gente fala de produção da terra, a gente lembra mais de Adão, né? Adão foi criado do pó da terra, é verdade. Mas nós estamos lendo aqui que os animais terrestres também Deus criou a partir da terra. A partir da terra Deus também criou esses animais. Moisés classifica aqui pelo menos 3 grupos, né? Algumas versões vão estar diferentes. O primeiro grupo aí
são os gados ou os animais domésticos. Aqui são aqueles animais que convivem com a gente, né? As ovelhas, bois, cachorro, tudo isso. Deus criou esses animais domésticos. Segundo, ele fala sobre os seres que rastejam. Aí você pode incluir cobra, você pode incluir répteis, né? Pode colocar aí o jacaré, a lagartixa. Deus criou tudo isso aí também. Em terceiro lugar, ele cria os animais da terra ou animais selvagens. Aí são leões, tigre, por aí vai. Todos esses animais são criados a partir do decreto de Deus, tá? E para finalizar, verso de número 25, esse rei, ele limita a sua criação. Olha como é que ele fala. Verso 25, para nós finalizarmos. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. A mesma coisa que Deus fez com as árvores, que Deus fez com os animais marinhos, que Deus fez com as aves, Deus também está fazendo com os animais. Que é o quê? Deus capacita eles a se reproduzirem, a continuar a sua linhagem, mas eles só vão se reproduzir dentro da sua própria espécie. É assim que nós cremos, é assim que nós aprendemos nas escrituras, né? Claro, isso aqui é diametralmente oposto ao que nos ensina a teoria da evolução, né? A teoria da evolução, pelo menos a teoria da evolução darwinista, né? Darwiniana, eles ensinam que os seres, os animais, eles evoluem de uma espécie para outra espécie. Então todos nós temos um ancestral comum, né? Os homens, os macacos, chimpanzé, etc. Todos nós temos um ancestral comum, e na medida que nós vamos evoluindo, esses animais tiveram uma transmutação. Eles mudaram de uma espécie para outra espécie. Existem muitos erros científicos nessa teoria da evolução. Teve até um rapaz, eu esqueci quem foi, mas ele falou o seguinte: olha, se a Bíblia não existisse, se a Bíblia não fosse um livro religioso, ainda assim, a teoria da evolução apenas pelas leis científicas não tem como ser colocada em pauta, né? Não passa na pauta, e nós já falamos sobre isso naqueles outros estudos. Mas o que é que nós cremos? O que é que o cristão acredita? Nós acreditamos naquilo que é chamado de microevolução. O que é essa microevolução? É que existem adaptações de espécies dentro da própria espécie. Os animais, eles se adaptam dentro da própria espécie. Então, por exemplo, Deus não criou, talvez Deus não tenha criado 10 tipos de cachorro. Talvez não. Talvez Deus tenha criado um tipo de cachorro, mas no DNA do animal tem a capacitação, tem a capacidade dele se adaptar e evoluir nessa microevolução. Ele não vai se transformar num gato, né? Mas ele vai continuar sendo um cachorro, mas ele vai se adaptar dentro da mesma espécie. Então, isso nós cremos, isso nós acreditamos, tá? Inclusive, alguma das evidências do próprio Charles Darwin, né? Talvez a Paula vai me lembrar melhor sobre isso, mas uma das evidências que ele tem para a teoria da evolução dele é que ele foi para uma ilha, né? Para observar alguns animais, e ele percebeu que existiam alguns pássaros que eles tinham um bico diferente de outros pássaros que habitavam na mesma ilha, mas em outra parte da ilha. Então, alguns bicos deles eram um bico mais fino, que conseguia perfurar o buraco de uma árvore para poder puxar alguma larva, algum bicho. E ele percebia em outras aves que tinham um bico mais grosso. E lá o tipo de sobrevivência da ave era outra, né? Ele usava esse bico mais grosso para quebrar algumas sementes para poder comer. Então ele diz: olha, tá vendo? Existe uma diferença nesses animais. Houve uma evolução. Nós concordamos, mas nós cremos que houve uma microevolução. Não passou de uma ave para algum outro tipo de animal. Continua sendo uma ave. Ela apenas se adaptou a um ambiente diferente daquela ilha. Então nós cremos, biblicamente, né, não vemos problemas nisso, numa microevolução, que animais se adaptem, né? Inclusive nós podemos falar, nós vamos falar disso melhor depois, da própria raça humana. Nós sabemos que Deus criou apenas Adão e Eva. O próprio Paulo, em Atos capítulo 17, diz que toda a humanidade descendeu de um só casal, de um só sangue. Então por que existem tantas raças diferentes em relação aos homens, né? Os orientais, nós brasileiros, por que existem tantos? Uns que são mais brancos, uns que são mais negros, por que existe? Nós cremos que Deus criou apenas um casal, mas
dentro desse casal, existe no DNA essa possibilidade de mudança, de adaptação, de mudança. Isso é real. Desde que o homem não vire lobisomem, né? Que ele continue na sua própria espécie, tá? O DNA humano, né? Exatamente, o DNA humano. Então, esse quinto dia, esse sexto dia, que é a criação do reino animal, nós aprendemos que Deus, ele submete os animais debaixo da sua vontade e que eles são criaturas de Deus, tá? Para a gente concluir, apenas 4 aplicações que eu acho que são importantes. Primeira aplicação é que os animais, por mais absurdo que seja ter que falar isso, mas os animais são apenas criaturas de Deus. Os animais foram criados por Deus. São criaturas dele, que ele se importa e que ele abençoou, tá? Então, deve ter sido uma coisa extraordinária. Imagine, criadores dos animais no mesmo dia da terra, né? Eu nunca fui para um zoológico, mas eu acho que uma experiência de um zoológico, onde você vê vários animais diferentes, bichos diferentes, você tem ali talvez meia hora do que foi a criação. Quando Deus criou todos os animais de forma extraordinária, na mesma hora ali do barro. Mas eles são criaturas de Deus, na qual não existe nada sobrenatural nos animais, tá? Não existe. Por que isso é importante enfatizar? Bem no versículo de número 20, fala o seguinte: disse Deus, produzem as águas abundantemente criaturas viventes. Em algumas versões, principalmente nas Bíblias antigamente, colocava aqui almas viventes, almas. E aí muitas pessoas perguntam: olha, nós temos almas, o ser humano tem alma. Os animais têm alma também? Eles são um tipo de ser espiritual, já que eles possuem almas? E essa é uma pergunta boa e importante. Por quê? Porque esse tipo de texto, como nós vemos em Gênesis 1:20, que fala dos animais como tendo almas, no original, né? Em algumas versões antigas, eles são usados por algumas pessoas para implicar algumas coisas erradas, tá? Por exemplo, vou citar apenas um exemplo aqui para os irmãos, se eu conseguir lembrar mais outros, né? Por exemplo, os espíritas. Os espíritas acreditam que todo ser vivo, ele está tendo a sua própria jornada de evolução. Então o homem, ele está evoluindo, e para ele evoluir, ele morre, reencarna de novo. Ele morre e vai reencarnando até ele se tornar cada vez mais maduro, né? Os espíritas não acreditam numa involução, ou seja, o homem, ele vai reencarnar no animal. Pelo menos o espiritismo kardecista, ele não acredita, porque ele acredita que se o homem voltar para um animal, então isso é uma involução. Isso é contra o princípio que eles ensinam, né? Que o homem tem que evoluir espiritualmente. Só que eles abrem brecha para outra coisa, que é o quê? Que é os animais evoluírem e reencarnarem no ser humano. Então eles acreditam que os animais possuem como é que eu posso dizer? Sua própria trajetória espiritual, são almas também, e com o passar do tempo, eles morrem, reencarnam. Um tempo ele vai ter consciência, vai ter pensamentos morais, e quando ele tiver pensamentos morais, ele vem como ser humano. Por que eles acreditam nisso? Porque a Bíblia diz que eles são almas. Eles possuem almas viventes. Eles acreditam por conta disso. Outros irmãos talvez até pensam: mas o meu gatinho, a Bíblia diz que ele tem uma alma. Se ele morrer, será que eu vou ver ele no céu? Será que o meu gatinho vai estar no céu? Porque ele tem uma alma, né? Ele é uma alma, eu tenho essa alma. Para os irmãos acharem, para nós pode ser besteira, mas eu tirei aqui um print, dando uma estudada aqui no YouTube da vida, olhando o que eles têm para dizer sobre isso. Olha os relatos, pelo menos 2 relatos que eu peguei aqui, tá? Olha o que essa mulher colocou. Essa mulher colocou, está com o tempo, falando sobre um vídeo, se é possível os animais reencarnarem em ser humano, né? Olha o que ela diz, presta atenção. A minha cachorrinha morreu tem 3 meses. Sinto muito a sua falta. Isso é uma realidade, né? A saudade, é que está a questão. Nós nos apegamos emocionalmente, né? Há 2 semanas atrás, comecei a pensar muito nela e a sonhar. Agora descobri que estou grávida. E quando ela morreu, eu pedi para ela vir como minha filha de verdade. Não sei se posso estar errada, mas sinto que ela está voltando para mim como humana. Para nós pode ser um absurdo, mas nós estamos falando de uma mulher que acredita realmente nisso, que a sua cachorrinha que ela amava, ela provavelmente reencarnou na filha dela, né? Outro relato, gente, eu li a história de uma mulher que o filho nasceu com a mesma marca de nascença que o cachorro dela tinha.
E aí você vai para os professores espíritas e eles vão dizer, não, na Bíblia, a Bíblia permite isso. E aí eles vão apelar para esses textos que falam dos animais como alma vivente, como tendo alma. Gente, a palavra alma no hebraico, ela literalmente significa algo que tem vida. É por isso que na minha versão fala de criaturas viventes. É um ser, é algo que tem vida. Você vai tentar interpretar isso de acordo com o contexto, tá? O melhor contexto para isso, nós não vamos abrir, é o Salmo 104, depois você vai ler. Lá no Salmo 104, quando ele vai tratar dos animais como tendo alma, como tendo vida, vai dizer o seguinte, olha, todos esperam de Deus que Deus os sustente. Se Deus abre a mão, eles se alimentam e se enchem de bens. Se Deus esconde a sua face, eles perdem o fôlego de vida, a ideia de alma lá, eles perdem a respiração, perdem a vida e morrem. A ideia de alma para os animais não é algo espiritual, é aquilo que torna eles vivos, é aquilo que torna eles animados, é aquilo que faz com que eles respirem, que eles tenham vida, tá? Então não é nada espiritual. Quando diz que os homens têm alma, aí o contexto geralmente é diferente. É no contexto, vocês vão ver isso melhor no Gênesis capítulo 2, quando Deus ele vai soprar o espírito no homem, o homem passa a ser uma alma vivente. Existe uma ligação diferente. Tá? Uma espiritualidade diferente. Mas em relação aos seres, os animais, não tem isso. Eles são só criaturas de Deus. Quando Deus tira o fôlego de vida, o que Salmo 104 diz? Eles morrem. Eles vão reencarnar? Não. Porque a alma que eles têm não é uma alma espiritual. Tá? Não é uma alma espiritual. Os irmãos entenderam? Se o cachorrinho dos irmãos morrerem e a esposa do irmão engravidar, não é a reencarnação do cachorrinho. Tá certo? Aí é o filho de vocês mesmo. No começo, talvez até que a criança queira latir, queira falar a língua dos cachorros. Mas todo mundo faz isso, todo mundo já tentou. Todo mundo já falou com o cachorro na língua do cachorro, né? Ninguém sabe se eles entenderam. Mas a ideia é isso, os animais não possuem nada sobrenatural. O gato preto, mais uma vez, foi criado por Deus, meu amigo. A galinha preta também, não tem problema nenhum. São criaturas de Deus, tá? Existem outras questões espirituais mais pesadas que eu não vou lidar por conta das crianças, mas a grande questão é, os animais em si, de forma intrínseca, não tem nada de sobrenatural. São animais que Deus criou, que Deus ama, a ponto de que Jesus fala que Deus cuida das aves do céu, Deus alimenta os pássaros. Lá no livro de Jó, vai dizer que Ele dá alimento para o leão, dá alimento para a leoa, que Ele cuida dos filhotes. Então são animais dEle, são propriedades dEle. Talvez a gente não tenha um amor tão grande como deveria. Nós vamos falar disso depois, quando Deus passar a responsabilidade para o homem. Mas Deus em si ama seus animais. São criaturas que Ele fez, que Ele criou, que Ele alimenta, que Ele cuida. E durante toda a Bíblia, o amor de Deus pelos animais não diminui. Essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação, os animais se submetem completamente a Deus, tá? Então, crianças, vocês, adultos, todos nós, os animais se submetem totalmente ao Senhor. E isso é extraordinário, e isso é mostrado na Bíblia inteira. Moisés sabe disso. Quando Moisés diz que Deus criou os grandes animais, os monstros marinhos, ele sabe, esses animais estão debaixo da ordem de Deus. Moisés viu quando Deus ordenou que as rãs invadissem o Egito. O que as rãs fizeram? Obedeceram a Deus. E Moisés viu cara a cara, quando a serpente, o cajado dele se transformou em serpente e engoliu as outras serpentes e não picou Moisés. Deus sabia, e Moisés sabia que Deus, os animais se submetem à vontade de Deus. E a Bíblia inteira é assim. Quando a baleia, um animal grande, engole Jonas. Quando os corvos trazem carne, pão para Elias. Quando Eliseu manda juízo sobre aqueles jovens rebeldes e 2 ursas vêm e atacam aqueles jovens. Então, todo o Velho Testamento nós vemos relatos dos animais. Daniel na cova dos leões se submetendo a Deus. No Novo Testamento, quando Pedro pesca a noite inteira, não consegue nada, Jesus vai e diz, olha, agora tu pode pescar. Pelo poder da palavra de Cristo, os peixes vieram, obedeceram, de tal forma que Pedro mal conseguiu segurar o barco, estavam em obediência a Deus. Os animais da arca, ótimo exemplo. Então Moisés deixa claro para nós que Deus, seu rei dos animais, seu criador dos animais, submete os animais a ele. Então, até hoje, existem relatos no campo missionário,
Existem relatos no campo missionário, existem relatos de cristãos que eles falam sobre como eles oravam para Deus diante de um perigo, de algum animal, de um leão, de uma leoa, de um tigre, e os animais simplesmente ignoravam eles totalmente. Então, os animais estão submetidos a Deus. Desde aquele verme assassino, aqueles insetos que são perigosos para nós, até a grande baleia azul, todos eles estão debaixo do controle do Senhor, tá? Isso é importante. Então os irmãos podem orar, claro, né? Diante de um perigo, diante de alguma coisa. Quando o Rafael foi embora agora para a casa dele, da casa da Stephanie, se vier uns 10 cachorros, você pode orar que o Senhor vai lhe dar proteção, né? Dos 10 cachorros. Então, a questão é, eles estão debaixo do poder do Senhor, tá? Terceiro lugar, o reino animal manifesta a sabedoria e o poder de Deus, a variedade das suas obras, né? E por fim, irmãos, para a gente concluir, nós devemos louvar a Deus e confiar nele como Rei do Universo. Como Rei do Universo. Se esses grandes animais se submetem a Deus, e se o povo de Israel não precisa ter medo das nações inimigas, por que nós vamos temer? Se o nosso Deus, o Deus que nos salvou, Ele é o regente do universo. É Ele que governa tudo. É Ele que é soberano sobre tudo. Nós precisamos confiar no Senhor como aquele que é o Rei do Universo. E é maravilhoso porque ser Rei do Universo significa que Ele governa sobre todas as coisas. Mas ser cabeça da igreja significa que Ele governa tudo para cooperar para o bem da igreja. Tudo coopera para o nosso bem. Todas as coisas. Por quê? Porque Ele governa para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos consolar. Esse relato da criação é dado para nós, para que a gente não se esqueça que tudo está debaixo do poder dEle, que Ele é soberano sobre tudo. Talvez numa crise financeira, como aconteceu com os discípulos que precisavam pagar aquele imposto, e Deus utilizou um peixe para poder trazer uma moeda na sua boca. Independente disso, nós cremos que Deus governa e providencia para nós como cristãos. Agora, vamos nos submeter ao Rei do Universo. Vamos nos submeter. Nós vamos ver que Ele vai criar então, finalmente, o homem. O homem foi criado para quê? Para, junto com a criação, se submeter ao Rei do Universo, para representar o Rei do Universo, para reproduzir imagens do Rei do Universo. A grande questão, irmãos, é o quanto da nossa vida realmente está submetida àquele que até os animais, os grandes monstros marinhos se submetem. O quanto nós estamos submetidos ao Senhor. E Ele vai, obviamente, no fim de todas as coisas, trazer novos céus e nova terra, restaurar todas as coisas, deixar claro que Ele sempre foi o Rei do Universo. Quando terminar o culto, você quiser sair por essas portas e olhar para o céu, você pode imaginar que o nosso Rei está sentado num alto e sublime trono e governa todas as coisas, tá? Ele continua lá. A criação não mudou, Gênesis 3 não mudou, o pecado não mudou, os animais ainda se submetem a Ele e tudo ainda está debaixo do seu poder. Amém? Que Deus seja louvado por isso. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, diante do Teu poder, diante da Tua grandeza, Pai. Tu és soberano, Senhor Deus, Tu és o Rei de toda a terra, Tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Pai, nos ajuda, Senhor, a se submeter, Senhor Deus, à Tua vontade, que é boa, Senhor Deus, que é benéfica, que é para o nosso próprio bem, Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos perdão pelos nossos erros e rogamos, Pai, que o Senhor nos ajude a lembrar que o Senhor governa sobre tudo. Pai, seja conosco, seja com o Teu povo. Abençoa esse resto de semana, Pai, que nós possamos dar cada passo de confiantes, Pai, no Teu poder, na Tua soberania. Pai, que nós não venhamos ter medo, Senhor Deus, daquilo que se colocar diante de nós, que nós não venhamos ter medo das situações, porque Tu és o Deus que pode, controla e governa sobre tudo. Então nos ajuda, Pai, a compreender essa verdade, que quando nós a compreendermos, paz haverá, Senhor Deus, em nosso coração, haverá consolo, haverá confiança, haverá firmeza, haverá fé, haverá alegria no meio das tribulações, haverá perseverança diante da dificuldade, porque nós sabemos que Tu estás conosco, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é soberano sobre céus e terra, Ele está conosco até a consumação dos séculos, que nós possamos submeter a nossa vida, Pai, ao Senhor. É isso que nós rogamos, em nome de Cristo Jesus, amém e amém.